5 pilares de um detox energético. Por que fazer um detox energético? Como fazer? Quais são os principais pontos que você precisa levar em consideração se você quer fazer um reset, né? Dar uma geral, enfim, dar uma chance do seu corpo energético se regenerar, limpar alguns obstáculos que estejam aí te adoecendo no campo energético e, consequentemente, no corpo físico também. Isso tudo a gente vai conversar hoje nessa live, mas como as minhas lives sempre tem um temperinho do ao vivo, então eu acredito que hoje a gente vai conversar não só sobre isso, mas muitos outros temas entrelaçados vão aparecer. Então é isso, se você tá vendo no replay, passa um pouquinho pra frente, porque esse é o momento que eu espero as pessoas chegarem e a gente vai fazer uma recepção calorosa e aí a gente vai começar a nossa live / aula gratuita de hoje, tá bom? Vamos lá. Vou pegar minhas anotações. Já vou aproveitar e colocar o título também aqui nos comentários. 5 pilares de um detox energético. Por quê e como fazer? Cadê o Alcimone? Show! Boa noite! Boa noite! Então, vamos começar nosso encontro de hoje. Hoje, eu acho que a gente consegue começar esse encontro, essa aula de hoje, com os princípios básicos de detox energético, assim, de onde que vem esse termo, por que que a gente tá usando esse termo. O detox, né? Ele é muito usado para a gente falar de processos físicos, de regeneração, de emagrecimento, né? De detoxificação do corpo mesmo, com intuitos de saúde ou de estética, enfim, é uma palavra que é muito usada nesse meio, nesse contexto. Mas hoje a gente tá falando de detox no sentido também de abstenção, né? Que é o principal. Acredito que o pilar do significado de detox é abstenção. A gente se abster de algumas coisas para alcançar um resultado final a partir disso. Esse processo de detox, de abstenção no corpo físico, ele vai estar muito ligado com aquelas práticas que a gente já conhece, né? De alimentação restritiva, de algumas dietas específicas para a detoxificação do corpo ou para fins estéticos, de hábitos, né, de rotina de sono, de rotina de treino, enfim. Quando a gente parte para um detox energético, por incrível que pareça, a base não muda muito, mas a gente começa a colocar o olhar, a luz sobre aqueles efeitos
que somente o campo energético é capaz de causar na saúde. E aí, para a gente entender sobre o detox energético na raiz, a gente precisa entender o conceito principal, que é: todos os corpos estão interligados. Então, quando a gente faz a detoxificação do corpo energético, a gente está fazendo também uma detoxificação do corpo físico. E a detoxificação do corpo físico faz também um detox energético. Só que, ao invés de pensar em segmentos separados, a gente precisa pensar nesses dois segmentos juntos. Porque também não adianta que a gente faça o energético pensando que por isso já está fazendo o físico. E também não adianta que a gente faça o físico pensando que por isso já está colhendo os benefícios do energético. Acontece que os dois precisam caminhar juntos. Então, quando a gente faz o detox energético, obrigatoriamente a gente precisa incluir também alguns hábitos do corpo físico. Alguns ajustes do corpo físico que vão suportar esse processo que está acontecendo no campo astral, no campo etérico, no campo energético, né? Vão suportar isso e vão também, como eu posso falar, decodificar, concretizar, densificar aquelas mudanças do campo sutil aqui no campo da matéria, no campo do físico. Então, bora lá. Quando eu falo muito aqui com vocês de inflamação, a inflamação é um processo que ocorre naturalmente no nosso corpo. Então, a inflamação é inevitável. Mas quando a gente fala de inflamação, existem dois tipos de inflamação, né? A inflamação aguda, que é esse processo inflamatório que o tempo todo a gente tá desenvolvendo e, né, cessando no nosso corpo físico. Então, a inflamação aguda, eu gosto muito de dar o exemplo do joelho ralado, ou quando você se queima, quando você sofre uma lesão. Aquilo gera um processo de inflamação no corpo. Essa é a inflamação que todo mundo pensa, né? Tô com a garganta inflamada, ou, enfim, machuquei a pele e inflamou, né? É aquele processo que fica vermelho, incha, dói, e aí depois vai, né, cicatrizando. Isso é um processo inflamatório. Então, ali o seu corpo, né, o sistema imune vai liberar ali um monte de glóbulos brancos para aquele local, para fazer todo um processo ali, né, de não deixar que bactérias, vírus, enfim, patógenos externos entrem, né, no seu organismo, façam mal, infectem o seu organismo, né? Então, vem para te proteger daquela ameaça externa. Isso é um processo inflamatório. E, ao mesmo tempo, né, de cessar ali, apagar aquele fogo. A inflamação crônica, né, que é a inflamação que é a inflamação preocupante, né, que a gente tanto fala, ela é um processo de inflamação aguda a longo prazo e que não cessa. Enquanto a inflamação aguda ela tem início, meio e fim, ela é acionada para resolver uma questão e ela resolve aquela questão. A inflamação crônica, por outro lado, ela não tem essa resolução. É um processo inflamatório que a longo prazo, todos os dias, o tempo todo, o seu corpo tá ali apagando incêndios, não só aquele incêndio daquele joelho ralado, sabe? Mas todos os incêndios que estão acontecendo no seu organismo ao mesmo tempo. Todos, como eu falei, das ameaças externas, né, que a gente tem quando rala o joelho, uma bactéria pode entrar, né, pode infeccionar aquilo ali. Aqui a gente tá falando de ameaças externas que muitas vezes a gente coloca pra dentro, né, voluntariamente. Então, ameaças externas de toxinas, disruptores endócrinos. Então, a gente tem desde o cafezinho que você toma no copo de plástico e libera ali os microplásticos e você coloca pra dentro. A gente tem os cosméticos, as maquiagens, né, cheias de parabenos, fitalatos, petrolatos, enfim. A gente tem, que mais? A alimentação, né, inflamatória. Então, os ultraprocessados, aqueles alimentos industrializados cheios de, né, químicos e de outras coisas, substâncias que a gente sabe que não fazem bem a longo prazo para o corpo. O açúcar, né, que já é comprovadamente, cientificamente, né, um alimento que causa, assim, inflamação. O álcool, enfim. E vários outros alimentos que estão aí, né, com a tendência de inflamar. Principalmente, gente,
Hoje se discute muito alguns alimentos como glúten, leite e tal, mas eu gosto muito de dizer assim, todo organismo que está enfraquecido, todo ser humano que tem um Agni, que a gente chama na Ayurveda, né, na medicina Ayurveda, o Agni o que é? O fogo digestivo. Todo mundo que está com o seu fogo digestivo baixo, ou desregulado, ou enfim, afetado, quem não tem um intestino que está funcionando bem, né, um processo digestório que está bacana, qualquer alimento que fermente, qualquer alimento que tenha proteínas de absorção mais difíceis, né, qualquer alimento que tenha uma tendência inflamatória vai inflamar. Então, essa pessoa, ela está muito mais suscetível a ser uma pessoa que vai desenvolver uma inflamação crônica, né? Além desse fator da alimentação, a gente tem as toxinas, como eu falei, os disruptores endócrinos, e a gente tem também alguns fatores, né, de parasitas, digamos assim. Tem os parasitas também, né? Os fungos, os parasitas no sentido de microbiota mesmo, né? Fungos, bactérias que não são bacanas, que acabam se proliferando, vão ter aí um desequilíbrio na microbiota intestinal. A gente tem, enfim, uma série de coisas. Mas os parasitas que eu ia falar é que a gente tem também os parasitas espirituais e energéticos, né? Da mesma forma que esse processo de inflamação crônica ocorre no nosso corpo físico, ele também ocorre no nosso campo energético. Sabe aquela lei hermética que eu sempre falo aqui, né? Que tudo que é fora é como que está dentro, tudo que está em cima é como que está embaixo, né? Essa lei, ela explica muito perfeitamente, assim, quando a gente fala dos nossos corpos, dos nossos campos, né? Isso se encaixa perfeitamente. Todo o sistema que a gente tem no nosso corpo físico, que quando você vai estudar a biologia mais profundamente, é encantador você ver, né, como o corpo físico funciona, como o corpo do ser humano funciona. Os inúmeros processos que estão acontecendo nesse momento dentro de mim para que eu possa falar, para que eu possa pensar nas informações que eu estou transferindo, para que eu possa me mover, para que eu possa respirar, para que eu possa suar, né? Tudo isso são processos minuciosamente ali que acontecem dentro da gente, as células, enfim, os neurônios, isso é incrível. Isso se multiplica em 10 vezes mais quando a gente fala do corpo energético. Quando a gente fala do corpo energético, que é uma correspondência desse corpo físico, a gente tem também essa estrutura de organismo, né, que a gente vê aqui na matéria. Então, os órgãos, os organismos, né, enfim, vivos dentro da gente, os sistemas que acontecem no nosso corpo. Então, a gente tem o sistema nervoso, o sistema, sabe, respiratório, o sistema... Todos esses sistemas que a gente tem aqui no nosso corpo físico, eles também se refletem no corpo energético. Só que no corpo energético, ao invés de a gente ter o coração, o fígado, o estômago, o rim, da forma que a gente conhece aqui na matéria, a gente tem chakras, a gente tem vórtices energéticos, a gente tem pequenos geradores de energia, digamos assim, que estão ali também, como aqui no corpo físico a gente vê, né? Essa interligação que um depende do outro, se um órgão é afetado, todos respondem. E se um órgão inflama, essa inflamação, né, generaliza, enfim. Quando um órgão se infecciona, essa infecção pode se tornar generalizada, né? Tudo isso acontece também no corpo energético. Então, no corpo energético, a gente tem os nossos chakras, né? Que são os famosos chakras. A gente tem 7 principais, que são os mais falados. Mas o nosso corpo é repleto de chakras, né? Imagina que ele tem, assim... Só na mão aqui a gente tem, chakras nas pontas dos dedos, aqui na palma da mão, a gente tem chakras nas interligações. São inúmeros chakras que a gente tem, né? Então, todos esses sistemas que ocorrem, todos esses processos inflamatórios que ocorrem no nosso campo físico, eles vêm também de inflamações que estão no nosso campo espiritual, no nosso campo energético. Por isso eu costumo dizer que todo adoecimento físico tem uma origem energética. Esses dias eu estava dando uma palestra lá no Instituto Holístico, uma palestra sobre nutrição por esse olhar mais integrativo, e uma menina me perguntou: Lara, você diria que todas as doenças têm origem emocional? E aí eu respondi para ela: olha,
como terapeuta, eu não poderia falar como acadêmica de nutrição, mas como terapeuta eu posso falar que eu acredito que toda doença física tem origem espiritual. E aí, para algumas pessoas, isso pode ser até meio polêmico, impactante, né? Porque aí quando a gente fala, por exemplo, muita gente fica louca quando a gente fala depressão é falta de Deus. Não é isso que eu tô falando. Não é esse tipo de origem espiritual que eu tô falando, pelo amor de Deus. O que eu quero dizer é que todo desequilíbrio, quando ele chega no corpo físico, ele já passou por todos os outros corpos. O processo, ele nunca acontece daqui da matéria para cima, para fora. Ele acontece de cima para baixo, digamos assim. Ele acontece do espiritual, do energético, aí ele passa para o mental e para o emocional. E só depois ele vai somatizar no físico, na matéria. Então, dificilmente um problema físico, uma questão física que acontece, uma doença física, não vai ter origem espiritual. É quase que impossível, digamos assim. Eu não vou falar que é impossível, porque sempre tem as exceções. Mas é quase que impossível que um adoecimento físico não tenha uma origem espiritual. E aqui eu quero falar com vocês que o porquê da gente fazer um detox energético, ele tá muito ligado com isso. Por que a gente precisa fazer um detox energético? É só porque eu quero equilíbrio emocional? É só porque eu quero ser uma pessoa mais zen, mais conectada? Eu quero me sentir conectada com a espiritualidade? Ou porque eu quero desenvolver a minha mediunidade? Não. É só por uma questão de saúde mesmo, de sanidade, sabe? Aquele básico bem feito. Porque se você não cuida do seu corpo energético, inevitavelmente, em algum momento, o seu corpo físico vai refletir esse descuidado. Mas eu treino, eu me alimento bem, eu durmo bem. Tá, mas se você não cuida da sua energia, uma hora ou outra você vai ver os sintomas aparecerem. Sabe aquelas pessoas que você diz assim, cara, eu tive uma professora no ensino médio que era professora de educação física, foi a pessoa mais ativa, né, que poderia ter, assim. Ela era super ativa, ela tinha muita disciplina, treinava, comia bem e tal. E ela, infelizmente, né, veio a falecer posteriormente, mas ela descobriu um câncer. E quantos casos a gente não vê, né, de pessoas que são super ativas fisicamente, que são super cuidadas, né, com a saúde, com a alimentação, com o treino, com o sono e tal, e desenvolvem doenças mesmo assim, vivem doentes mesmo assim, ou vivem com uma energia carregada, cansadas, ou estressadas, ou chateadas, ou parece que a vida não flui, sabe? Quando tá tudo travando, parece que os caminhos, eles não se abrem, não acontecem, as coisas não rolam, o trabalho trava, o relacionamento tá ruim, enfim. Eu acho que passou da hora da gente normalizar que cuidar da nossa saúde energética, cuidar do nosso corpo energético, é cuidar também do nosso corpo físico, é cuidar também da nossa mente, da nossa saúde mental. Saúde mental, gente, a terapia é importantíssima, mas só terapia, sabe, não sustenta tudo que você precisa no dia a dia. Terapia você faz uma vez na semana e o resto da semana. Como é que você mantém, como é que você sustenta aquelas evoluções que você teve, né, em uma hora de sessão? Então, é muito mais complexo, sabe? O ser humano é complexo. Então, é claro que a gente precisa de várias ferramentas, a terapia é uma delas, para que a gente consiga fazer essa manutenção dos nossos corpos e essa interligação, né, integral da nossa saúde. E aqui eu vou falar para vocês vários pontos práticos também para vocês colocarem em prática no dia a dia de vocês, que de fato sejam um detox energético, mas que vocês podem fazer em qualquer momento da vida, não necessariamente naquele período de detox energético. E por que eu falo aqui período? Porque a gente tem essa ideia também de que o detox, ele é um período ali determinado, que você faz, sei lá, uma semana de detox, e depois você pode voltar para sua vida normal, a fazer tudo aquilo que você se absteve. Lembra que eu falei que detox vem de abstenção? Tudo aquilo que você se absteve durante aquele período, quando termina o detox, você volta a fazer tudo aquilo. E é justamente por isso que tantas pessoas fazem detox e não veem resultados palpáveis depois, ou sentem que fizeram aquilo à toa, digamos assim. Porque justamente o detox, ele é um processo de você dar uma segunda chance, resetar aquele organismo
começar do zero. Detoxificar, limpar tudo para que você recomece regenerada. E aí não adianta você recomeçar regenerada, recomeçar do zero, voltando a fazer as mesmas coisas que você fazia antes do detox. Oh, que contradição. Como é que eu vou limpar o meu organismo para depois intoxicar ele novamente, né? Então, o detox, na verdade, ele é uma brecha ali, um período que você tira para organizar o caos, para que aí sim você possa recomeçar a sua rotina de uma maneira mais saudável, mais consciente e permanecer com aqueles hábitos que você aprendeu durante aquele detox. Algum tempo atrás eu fiz um detox de 10 dias. Acho que foi o primeiro detox que eu fiz. Detox que eu digo assim, mais de alimentação, né? Alguns hábitos, enfim. E aí era uma alimentação super restritiva. Outro dia eu falo desse detox mais profundamente. Mas uma coisa que me marcou muito foi que eu aprendi a gostar de suco verde. Então só por isso o detox já valeu pra mim. Mas foi uma coisa tão legal, porque eu não sabia assim que suco verde podia ser gostoso. Eu achava o suco verde terrível. E aí no detox, as meninas que cuidavam daquele procedimento, daquele processo assim, elas deram, né, algumas dicas, algumas formas, receitas de fazer um suco verde gostoso, como é que é realmente a fórmula do suco verde que funciona e tal. E cara, eu comecei a fazer o suco verde durante o detox e era tão gostoso que eu sentia prazer de levantar todos os dias, fazer o meu suco verde, tomar o suco verde, era gostoso, sabe? Se tornou um prazer, um hábito que, pô, eu falei, cara, depois desse detox, eu nunca mais vou ficar sem fazer suco verde, sabe? Foi um hábito que eu aprendi, que eu instalei, que até hoje eu carrego. E que até hoje, sabe, eu faço porque eu aprendi que aquilo me fazia bem. Então, quando eu recomecei, quando eu regenerei o meu corpo, quando eu detoxifiquei, eu não parei de fazer aquilo, eu continuei fazendo. Porque eu percebi os benefícios, né, que aquilo estava causando no meu organismo, no meu corpo, e como aquilo podia ser também algo gostoso de fazer na minha rotina. Tá, chega de lenga-lenga, vamos pra prática. Então eu queria falar assim, começar falando justamente isso, que a inflamação, ela é um processo inevitável, ela acontece no seu corpo naturalmente o tempo todo, você vai estar inflamando e desinflamando. Mas a desinflamação que eu falo por aqui com vocês é esse processo de desinflamação integral, onde a gente tira todas essas fogueiras que a gente está acendendo no nosso corpo e dá espaço para esse corpo descansar um pouco, para ele conseguir se regenerar, tirar aquelas toxinas, aqueles parasitas externos, aqueles problemas todos que você está colocando para dentro, se intoxicando. E aí ele consegue pegar toda essa energia, todos esses nutrientes, todo esse gasto que ele estava tendo para apagar esses incêndios o tempo todo dentro de você e consegue canalizar isso para outras coisas, para exercer as funções saudáveis do seu corpo, né? Então a desinflamação é justamente quando a gente cessa esse processo da inflamação crônica. A gente tira, né, a maior parte desses invasores que você mesmo está colocando para dentro de você. Então, o que vai diferenciar o adoecimento ou não, a inflamação ela é inevitável, ela vai estar acontecendo o tempo todo. Até se você tomar muito sol, né, gera um processo inflamatório, tá entendendo? A gordura gera um processo inflamatório. Enfim, o sono curto, né, o sono mal dormido gera um processo inflamatório. Então, o tempo todo você tá inflamando. Só que o que vai diferenciar se essa inflamação ela vai se tornar uma inflamação crônica, um adoecimento ou não, é a velocidade, a capacidade que você tem de resolver rápido aquela questão. De não ficar acumulando aqueles processos inflamatórios dentro de você. Então, quanto mais você dá ao seu corpo os recursos que ele precisa para ele enfrentar aquelas questões e resolver rápido elas, desinflamar rápido, apagar rápido aquele incêndio, melhor,
Tá entendendo? Você fortalece o seu corpo de uma forma que ele tem os recursos e as ferramentas para lidar com essa inflamação. Então ela não se torna uma inflamação crônica. Da mesma forma que isso ocorre no corpo físico, ocorre no corpo energético. E aí, não existe aquela coisa que a gente escuta tanto de corpo fechado. Porque como a gente tá falando de corpo energético, a gente tá falando também de proteção energética, né? Porque eu entendi que eu não posso estar aberta a ficar recebendo essas toxinas dentro de mim, porque isso vai me inflamar. E espiritualmente, energeticamente, o que é que isso quer dizer? Porque energeticamente a gente não vai ter os vírus, as bactérias, os fungos, os vermes, né? A gente vai ter o quê? As toxinas e os invasores espirituais, energéticos e mentais. O que é toxina mental? O que é que vai gerar toxina mental? Por exemplo, o excesso de telas, o excesso de informações negativas, os pensamentos negativos são frutos de toxinas mentais, né? Energeticamente, como que eu sei se eu tô inflamada energeticamente? Como que eu sei se eu tô sobrecarregada energeticamente, né? Sintomas como a falta de energia, um cansaço muito grande, você vai dormir, acorda cansada. Quando você vai para lugares específicos ou conversa com pessoas específicas e sai daquele momento, sabe, descarregado, pesado, com a sensação ruim, com sentimentos, pensamentos negativos, depois de interagir com aquela pessoa, com aquele ambiente, já é um sinal de sobrecarga energética também, de uma energia que está adoecendo. Quando você tem muitos pesadelos, também é preocupante. Então, os pesadelos, a sensação de estar em casa e as coisas estarem quebrando o tempo todo, sabe? Essa sensação que eu falei também de vida travada, parece que as coisas não funcionam, parece que tá tudo assim, o universo tá conspirando contra você. Pode ser não, provavelmente o seu campo energético tá inflamado, tá intoxicado e você tá precisando fazer esse processo de detox energético. Pensamentos ruins o tempo todo, ansiedade demais, depressão também é já uma consequência, né, de um desequilíbrio, como eu falei, energético e mental. Então, tudo isso, gente, são sintomas que vão aparecendo e que depois vão se concretizar no corpo físico, na matéria. Por quê? Porque a matéria precisa sustentar a energia. E quando o seu corpo não tem de onde tirar energia, você não tá recarregando o seu corpo energético, porque a gente é que nem uma tomada, tá? A gente precisa estar o tempo todo sugando a energia de algum lugar. O nosso campo energético, ele precisa ter energia. E de onde que a gente tira essa energia? O nosso chakra básico, que é o primeiro chakra que fica aqui na região do períneo, na região ali dos órgãos sexuais, é justamente o chakra que é responsável por sugar a energia, canalizar a energia para o nosso corpo energético. Então, se a gente tiver com essa região do ventre bloqueada energeticamente, adoecida, inflamada energeticamente, se a gente tiver um chakra básico que não está funcionando bem, ele não vai conseguir recarregar o nosso corpo energético. Então, ele vai faltar. Imagina, por exemplo, que o coração da gente bombeia sangue pro corpo inteiro. Se o coração parar, o que é que acontece? A gente morre, né? Porque não vai ter sangue circulando, não vai ter movimento nesse corpo e os outros órgãos vão ser diretamente afetados por isso. Da mesma forma, é como se esse coração fosse no nosso chakra básico e, na verdade, nessa região do ventre completa, né? Então, chakra básico, chakra genésico, sexual, que é o chakra que fica aqui na região do útero, né? Então, esses chakras, eles são como se fossem essa bomba que fica ali colocando fluxo de energia para jogo, colocando o fluxo do sangue, que é a nossa energia, o fluido energético da gente, para todo o nosso campo. Então, se esse chakra para de funcionar, acabou para você, amor. Né? Essa energia vai ter problemas, esse corpo energético vai adoecer. E aí, de onde que ele tira a energia? Se o seu corpo energético não tá tendo energia, não tá conseguindo sangue para bombear, para botar esse fluxo para acontecer, ele vai tirar de onde? Do nosso corpo físico.
Lembra que eu falei de cima para baixo? Ele vai tirar primeiro do nosso corpo mental e emocional e depois do nosso corpo físico. Através do quê? Dos nutrientes. São os nutrientes que fornecem ao corpo físico energia. Então, se o campo energético está fraco, enfraquecido em energia, ele vai sugar de onde ele conseguir sugar, que vai ser do nosso corpo físico. O corpo físico alimenta o espiritual e o espiritual alimenta o físico. Lembra que eu falei? Por isso que não dá pra gente fazer um detox energético sem cuidar também do nosso corpo físico, sem detoxificar também o corpo físico. Porque o corpo energético também precisa de um físico que sustente essa energia, que sustente essa alma, que esteja preparado para fornecer os nutrientes necessários para todas as ligações neurológicas, as sinapses, as ligações hormonais, os processos que vão acontecer nesse físico, eles vão refletir no nosso campo energético. Na verdade é o oposto, né? O campo energético vai refletir nesses processos no corpo físico. Então você tem que ter uma matéria, um corpo que esteja preparado para lidar com esse processo do detox energético que você vai fazer. Até aqui tudo bem, né? Então, gente, algumas coisas que a gente pode colocar como itens a se abster durante um detox energético. Acho que já deu para entender muito bem o porquê de fazer esse detox. Mas como que a gente faz esse detox? Eu colocaria o tempo que você achar que é melhor para você, sabe? Eu não gosto de colocar 10 dias, 7 dias, 21 dias. A gente trabalha muito nesse campo mais magístico, mais alquímico, mais espiritual. A gente trabalha muito com certos números. Para mulheres, geralmente eu vou recomendar 7 dias. Mas também podem ser 16 dias. E eu acho que o tempo é muito assim ditado pela sua situação atual. Quanto pior você tiver, quanto mais sintomas você está tendo, mais tempo você vai precisar para limpar o seu corpo. Porque para o seu corpo estar no estado que ele está, de intoxicação, de tá mal, de estar, enfim, né, adoecido, foi muito tempo que você passou intoxicando ele, foi muito tempo que você passou adoecendo esse corpo. Então você vai precisar de tempo para tirar todo aquele acúmulo, né, que ele foi ali guardando durante esse período todo. Então vamos colocar aqui 7 dias para começar, mas você vai adaptar isso para a sua realidade. E de repente você pode também fazer 7 dias, ver se você está se sentindo bem, se você quer continuar, e se quiser continuar você completa os 16, por exemplo. O detox energético, ele vai, como eu falei, unir todos os corpos, então a gente não faz separadamente, a gente vai ter alguns hábitos físicos e alguns hábitos, né, mais energéticos e espirituais, mas também o mental e o emocional. Eu coloquei aqui só alguns pontos, aí você pega agora seu caderno e sua caneta, tá, gata? Pra gente começar, que o negócio hoje, ó, eu nem saí da primeira página ainda, tá? E tem 4 páginas pra falar pra vocês de informação, então fica aqui até o final. Um ponto que é simples, vamos começar do mais simples, do mais básico para o mais importante. A cor preta. Por que que a gente não veste a cor preta quando a gente está em um processo de detox espiritual, de detox energético? Porque o preto, gente, não é aquela coisa que as pessoas dizem, que preto é ruim, é uma cor ruim. Não é isso. É porque o preto, na verdade, ele não é uma cor, né? Ele é quase que a ausência também de uma cor. E ao mesmo tempo ele é todas as cores juntas, né? O preto, ele absorve tudo. Ele absorve todas as cores, né? Então, vamos pensar aqui energeticamente, o preto também faz esse papel de absorver, sabe? E aí, quando você tem uma vestimenta ou o excesso de preto, energeticamente, você tá mais sensível, digamos assim, mais predisposta, né, a absorver as energias externas, as energias que estejam ali ao seu redor. E aí, isso é real, tá, gente? Inclusive é científico também o que eu tô falando.
Na cromoterapia, a gente estuda isso, né? A cromoterapia é a terapia que trabalha com as cores. E aí, gente, quando você tá no processo de detox, qual é a ideia? É justamente você se limpar e se isolar, digamos assim, de tudo aquilo que tá lhe fazendo mal. Quanto mais você conseguir deixar a sua energia limpa, isolada, aí tô procurando a palavra certa, mas vamos dizer assim, quanto mais você consegue separar a sua energia desse meio que tá te intoxicando, melhor. Então, quanto menos você absorver energias dos outros, melhor. Porque nesse processo de detox espiritual, você precisa lidar com a sua energia, com o seu campo, com as informações energéticas que são suas, não dos outros. Primeiro a gente organiza o caos que você já tá. Depois a gente reintroduz você com a sociedade, vamos dizer assim. Imagina uma pessoa que tá gripada, sabe? Ela precisa ficar ali repousando, ela precisa de um tempo para se regenerar, ela precisa comer bem, ela precisa se alimentar, precisa, né, dormir bem, ela tem que ter um tempo ali de se recuperar daquela doença, porque se ela sair por aí beijando na boca, se ela sair por aí bebendo do copo de outras pessoas, se ela sair por aí espirrando dos outros, ela vai transmitir doença, vai transmitir aquele vírus. Ao mesmo tempo, a imunidade dela já está debilitada, porque ela já está em um processo de adoecimento. Então, se ela sair por aí, ela está gripada, se ela sair por aí e ela tiver contato com uma pessoa que está com um outro tipo de vírus, por exemplo, uma Covid da vida, qual é a possibilidade de ela também contrair aquele vírus e piorar o quadro dela, agravar o quadro dela, sabe? Então, é mais ou menos isso que ocorre também quando a gente tá no detox espiritual. Você tá num processo que você tem que entender que é um tratamento de saúde. Então, você não pode estar brincando de fazer qualquer coisa por aí. É por isso que a gente se abstém de algumas coisas. Vestir preto é uma delas. Para que você evite de absorver tanto as informações energéticas externas, né? Como também as possibilidades. Depois a gente fala melhor sobre isso, me lembre. Outra coisa, sempre falam muito da carne, né? De não comer carne. Ah, porque não pode comer carne, porque a carne é pesada, porque tem a morte dos bichinhos e não sei o que, não sei o que. Vamos tentar pensar na carne como o seguinte. Ao invés de a gente ficar nessa moral, nessa coisa ética de porque os animais são abatidos e não sei o que e tal, vamos pensar só no quesito energético, porque eu não gosto muito de pensar nesse lado moral, ético, porque assim, geralmente as pessoas que criticam o que a indústria, né, da carne faz, são pessoas que alimentam outras indústrias tão cruéis quanto, sabe? Então, vamos deixar essa parte ética, moral de lado e vamos pensar mais assim na questão energética mesmo. A gente sabe que hoje em dia todo abate de animal é doloroso. Não tem como um animal morrer em um abate e não sentir dor, sofrimento. O animal, ele é consciente. Ele não tem o mesmo nível de consciência que a gente tem, o mesmo nível, né, enfim, mas às vezes eu acho que eles são até muito mais conscientes do que a gente. Mas eles sentem, né, são seres que sentem dor, que sofrem, enfim. A depender do tipo de animal, a depender de onde vem essa carne, a depender de como foi o processo, aquele alimento ele vem com a informação energética também, inclusive a informação energética da dor, do abate, do sofrimento daquele animal, ou da forma como ele foi criado, como ele viveu. Isso é possível? É. Mas eu, Lara, nem levo isso tão em consideração no processo do detox energético. Eu não acho que esse é o motivo principal para não comer carne nesse processo do detox. Eu acredito muito mais que a carne nesse processo do detox energético, ela vai atrapalhar, na verdade, a conexão do nosso corpo físico e a disposição do nosso corpo físico para absorver as informações espirituais que a gente precisa estar disposto, aberto a receber durante o processo do detox.
Quando você está no detox energético, você fica mais suscetível a informações espirituais, a receber certos códigos, certas energias, certas informações da sua equipe espiritual, mas também, né, sonhos, do seu próprio inconsciente, da sua própria intuição. Você fica mais suscetível, mais aberto energeticamente a receber e a trabalhar essas informações que chegam. Então, quando você come, só que para isso acontecer, o seu corpo físico, ele tem que estar leve, ele tem que estar te ajudando nesse processo. Ele tem que estar, imagina que quando você tem um balão, esse balão para flutuar, ele não pode estar com nada dentro, assim, pesando nele, sabe? Ele não pode ter nada puxando ele para baixo. Então, da mesma forma, a gente precisa deixar a nossa matéria o mais leve possível. O nosso corpo físico, ele tem que estar o mais leve possível para permitir que a gente se conecte com essas informações do astral, do etérico, do sutil, né, que cheguem pra gente de uma forma mais clara, né? Então, quando a gente come a carne, principalmente a carne vermelha, a tendência da maioria das pessoas é que o corpo físico fique mais pesado, a digestão fique mais lenta, mais difícil, né? Porque a carne, ela tem esse efeito, assim, na maioria das pessoas. Porque a carne vermelha, principalmente, ela demora, né, para fazer o processo digestório. Ela passa 2 dias ali no nosso intestino apodrecendo, né? Então, isso vai liberar também várias aminas que podem ser tóxicas para o nosso organismo, ou que podem, né, estar em um processo inflamatório. Se você já está em um processo inflamatório do corpo físico, piorou, né? Então, quanto mais a gente evita certos alimentos, melhor nesse período. Porque a gente deixa o nosso corpo mais preparado. Lembra que eu falei que aqui a matéria, ela canaliza informações do sutil? Então, a gente deixa esse corpo mais preparado para canalizar as mudanças espirituais que nós estamos passando, como também para dar suporte ao campo energético, né? E a carne vermelha pode ser, sim, uma coisa que vai aí, não é impedir, mas que vai atrapalhar o seu processo. Não só a carne vermelha, ela é a principal, mas eu colocaria aqui alimentos estimulantes, como a cebola, o alho, certos temperos, né? Pimenta, alimentos que são, sabe, inclusive a cafeína também, alimentos que deixam o corpo agitado energeticamente, alimentos que na Ayurveda a gente falaria que são alimentos que alimentam vata, né, que agravam vata, na verdade, o dosha vata, ou o dosha pitta também. Então a gente precisa equilibrar, né, o corpo físico para receber essas informações, para decodificar elas e também para sustentar essas mudanças. Então a carne vermelha aqui é esse ponto. Uma outra coisa que também vai entrar justamente nessa justificativa que eu dei é o lance da bebida alcoólica e de fumar. Então a gente sabe, porque assim, gente, óbvio que durante um detox espiritual você não pode estar bebendo álcool e fumando. E aí aqui a gente precisa entender exatamente o que é beber e fumar. Eu não tô falando de você degustar um copinho de licor, né, enfim. Também não tô falando de você fumar um cachimbo num ritual espiritual xamânico, não é isso. Eu tô falando do se embebedar, né, de tomar álcool socialmente ou não. De fumar cigarro, enfim. Então, durante esse processo de detox espiritual, é importante que a gente corte esses hábitos. Por quê? Porque eles mexem muito com o nosso campo energético. Eles abrem muito o nosso campo energético para ficar suscetível às toxinas, aos parasitas e aos miasmas, aos ataques, às baixas frequências externas. Então, tudo isso, o álcool e o cigarro intensificam a nossa sensibilidade de uma forma negativa, não positiva, e que eles carregam certas frequências e vão desencadear certas frequências na gente que podem ser muito mais delicadas pra gente lidar, que quem não tá preparado é melhor não fazer. E aí, obviamente, a gente tem também socorro.
a gente tem também a questão das drogas. As drogas lícitas e as ilícitas, né? As ilícitas, principalmente, porque são usadas de maneira recreativa e não é muito interessante. E elas também desencadeiam processos que vão afetar no nosso campo energético, mental e emocional. Então, vai atrapalhar mais do que ajudar, né? Então, as drogas ilícitas e as drogas lícitas, a não ser que sejam remédios, né, controlados, remédios que vão ajudar aí a manter a sanidade mental, o juízo, né? Durante esse processo de detoxificação também é de se avaliar o porquê, né, desses medicamentos e de principalmente se questionar o porquê dos sintomas que você está tentando cessar ali com esses medicamentos. Outra coisa, que aí já entramos nas toxinas mentais, que são os noticiários, né, as notícias ruins, o excesso de informações na internet, por exemplo, nas telas, né? A gente tem muita informação, mais do que o nosso cérebro pode processar. Então, tirar um pouco essa carga, né, dessas informações negativas, das fofocas, das notícias, né, durante esse período de detox energético ajuda muito, principalmente porque essas são as toxinas mentais que mais alimentam o nosso subconsciente com coisas que não são bacanas. Às vezes você não percebe como você está sendo influenciado por essas notícias, por esses padrões, por essas coisas e, enfim, né, não vale a pena as comparações e tal. Então, durante esse período de detox energético, eu realmente cogitaria sair das redes sociais ou entrar só para o essencial mesmo, se você trabalha com isso. Reduzir o uso de telas, de celular, de TV, de computador, enfim, né, ao máximo. Não tá vendo jornal, essas coisas, porque realmente a gente recebe informações que carregam um peso energético muito grande, inclusive do sistema de controle, que é um tema para uma outra live. E também as músicas, né, que são outra coisa que influencia muito no nosso campo energético, mas principalmente porque ela afeta diretamente o nosso mental e o nosso emocional, né? Então, escutar boas músicas de alta frequência energética, quem gosta, assim, enfim, é mais dessa vibe holística também, pode pesquisar playlists ou no YouTube ou no Spotify de músicas que tem alta frequência energética, que são as melhores que você pode estar escutando no seu dia a dia. Evitar músicas, né, que tragam letras, melodias mais densas, mais pesadas, né, que deixem, ou também músicas de cunho emocional, afetivo, que você sabe que vão lhe afetar, né? Então, aquelas músicas que você tem mais sensibilidade, aquelas músicas ativam certos gatilhos em você, é bom evitar durante esse período, para que você consiga manter aí um padrão de frequência mais bacaninha para esse processo de detox. Entra no quesito mental, energético e emocional também as interações sociais em aglomerações. Então, shows, locais cheios, muito barulho, muitas informações, isso não faz bem durante o período de detox energético, porque é aquilo que eu falei, quanto mais você isolar e lidar somente com as suas informações, com a sua energia, melhor, né? Muitas informações ao redor, se você tiver um pouquinho mais suscetível, que você fica mais sensível quando está nesse processo de detox energético, a possibilidade de você ser afetada e de você absorver aquelas informações daquele coletivo, daquele acúmulo de pessoas que estão ali ao seu redor, daquela aglomeração e do inconsciente coletivo ali presente e das energias ali ocorrendo, as interações, aquele caos energético, porque assim, gente, a gente vê aqui com esses olhos da matéria, mas se a gente visse com os olhos do espírito, se a gente olhasse para esses lugares aglomerados, a gente ia ver tanto caos energético, tanta, sabe, imagina assim, a confusão energética, né, nesses locais, se a gente enxergasse o que está acontecendo energeticamente, espiritualmente. Então isso é uma coisa que você pode evitar também durante esse período de detox energético. E um outro ponto também que é bem importante é a questão do sexo, né, que é um ponto mais delicado, assim, que existem muitas controvérsias.
o que eu posso dizer a respeito, assim, trazendo mais o meu ponto de vista de uma forma bem resumida, porque eu até preparei um conteúdo bem especial sobre isso que eu ia falar com vocês, mas eu não vou falar porque não vai dar tempo, porque eu tinha muito conteúdo para falar sobre isso. Mas falando sobre o sexo de forma bem resumida, qual que é o problema? Quando a gente fala de detox energético, não é o problema, é o fato. O que é que acontece quando a gente faz sexo? A gente troca energia. Então, inevitavelmente, se você fizer sexo com outra pessoa, você vai ser afetado energeticamente pelo campo daquela outra pessoa. E como eu estou falando desde o começo, um detox energético precisa lidar com a sua energia, com as suas informações e limpar influências externas que estejam lhe fazendo mal e você muitas vezes nem percebe, nem sabe. Inclusive de relações sexuais que você vem tendo. E aí, essa é uma primeira razão pra gente cortar esse processo do sexo durante esse período do detox energético. Uma segunda razão é que nenhum sexo é neutro, né? E também nenhum sexo é igual ao outro. Ai, adorei o autêntica. Nenhum sexo é igual ao outro. Então, cada tipo de sexo, cada tipo de relação sexual vai carregar informações energéticas diferentes. Não só do campo da outra pessoa, mas também da forma como aquela relação se dá. Então, se é uma relação que existe ali sentimentos, né, bons, sentimentos de amor, de afeto, de harmonia, bacana. Se é uma relação que tem sentimentos mais densos, ou que uma daquelas pessoas está mais triste, estressada, ou é uma relação que vem para descontar estresse, para descontar a raiva, para descontar a mágoa, né? Aquele famoso fazer sexo para se desculpar, por exemplo, já não é tão bacana. Quando a gente fala também de como o sexo foi banalizado, né? Como a sexualidade vem sendo banalizada, então isso é um outro ponto que vai influenciar muito. Na visão energética e espiritual, o sexo, gente, ele é um grande portal multidimensional. Além disso, ele também é uma grande forma, uma grande ferramenta de, inclusive, elevação espiritual, energética. É um tema muito complexo, então vamos resumir aqui a parada. Durante esse processo de detox energético, é melhor você não fazer. Porque é um período que a sua energia vai estar muito sensível, que não é bacana você misturar com a energia da outra pessoa. E que se você não tiver com essa visão que eu tô falando, do sexo como uma ferramenta sagrada, de elevação espiritual, de elevação da consciência, de conexão com o seu eu superior, de conexão com Deus, vamos dizer assim. E esse sexo ele vier inundado de noções morais distorcidas, de ego, não é interessante. Vai ser um processo que vai lhe fazer mais mal do que bem, mesmo você não sabendo. E aí você corre muito mais o risco de se intoxicar do que daquilo que ajudar para se elevar espiritualmente, porque você ainda não sabe como usar o sexo como uma ferramenta de elevação espiritual. Ok, então esse é um ponto. Sim, vale para pornografia também, tá? Nada de pornografia durante esse período de detox energético. Uma outra coisa que é bem bacana de se fazer durante o detox é a questão da higiene do sono. Então dormir mais cedo, dormir até meia-noite, que seria o ideal. Antes das 10 horas, assim, eu costumo botar 10 horas, gente. Dormir 10 horas é o ideal, do melhor do mundo. Mas, como muitas vezes não é possível para muita gente, só o fato de você reduzir estímulos 2 horas antes de dormir, então reduzir as telas, tirar as telas, ler um livro, relaxar, colocar uma luzinha amarela no ambiente, enfim, já vai ajudar muito, 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 muito. 2 horas antes de dormir, você limpar aí o teu sono, né? Fazer uma higiene do sono. Isso por quê? Porque durante o sono a gente vai estar em contato com o nosso subconsciente, com o nosso inconsciente. Então os sonhos são justamente resultado, fruto dessa interação, né? E o nosso inconsciente ele vai estar processando principalmente aquelas 2 horas antes de dormir. Então se você vai assistir um filme com violência, um filme de terror, não é bacana. Ler noticiário, sabe? Ouvir uma música densa, ter uma discussão, brigar antes de dormir. Não. Deixa isso pra lá.
Deu 2 horas antes de dormir, vai descansar, vai botar uma luzinha, vai escutar uma música mais calma, vai ler um livro. E aí, você vai ver que o resultado dos seus sonhos vão ser muito mais interessantes. É bacana até anotar durante esse período, porque como a gente fica mais suscetível a receber essas informações, às vezes são informações que são relevantes, né, pra você. E além disso, né, além dos sonhos, você vai ter um sono de melhor qualidade, que vai regenerar melhor a sua energia, o seu corpo físico, além das viagens astrais, né, que a gente sai do corpo durante o sono também. Então, quando a gente sai do corpo durante o sono, esse espírito, essa energia, essa alma vai ser bem encaminhada para lugares, para fazer coisas, para situações, para encontros que lhe façam bem durante esse período, né? E não para situações opostas. Então, antes de dormir, quanto mais você conseguir limpar as informações que você vai entregar para o seu inconsciente, para ele lidar durante a noite, melhor. E aí é óbvio que um bom sono vai ter milhares de coisas bacanas. Ali que vai ter também o processo do fígado fazendo uma faxina interna, né, do horário que a gente precisa também para atingir o pico do sono, né, da qualidade do sono restaurador. A gente tem também a tireoide trabalhando e a gente tem também o pico da nossa pineal trabalhando durante o período do sono, né, principalmente com essas viagens astrais. Então, o sono é um pilar essencial durante o detox energético. Passando essa lista de coisas importantes para você aplicar durante um detox, a gente tem também a questão da gestão de energia, que passa por vários pontos. Então, a gente tem, por exemplo, outras coisas aqui que eu anotei. Sono, que eu já falei. A respiração é importantíssimo. A alimentação de qualidade é importantíssimo. Tomar sol é um hábito que é muito, 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 muito legal de se fazer durante o detox energético. O sol é uma das melhores fontes de energia para recarregar o seu campo, né? E para gerar vitamina D também, que é muito importante nesse processo, né? Mas tomar sol é uma excelente fonte de reenergizar o teu campo energético. O movimento físico é muito importante também, gente. E energia é movimento. Da mesma forma que no nosso corpo físico a gente precisa estar em movimento, precisa ter, sabe, fluxo correndo, no nosso campo energético também é assim. A energia precisa fluir. Energia parada é doença, não acerta, tá? Então, o movimento é importante. Se movimentar, mesmo que você não queira fazer uma academia, faz um yoga, faz um pilates, faz uma aula em casa no YouTube, sabe? Faz uns agachamentos, faz uma corridinha ou uma caminhada. Se for uma caminhada vendo o pôr do sol, melhor ainda. Enfim. O silêncio, a prática do silêncio, eu vou falar um pouco mais na frente, a gente vai falar meditação. Mas o silêncio é excelente também para esse processo de detox energético, né? Ficar mais em silêncio, ter momentos de silêncio durante o dia. E, claro, a regulação emocional. Aprender a regular suas emoções, a lidar com elas, a criar ferramentas para lidar com essas emoções também é importantíssimo durante esse processo. Eu separei aqui também 5 pilares principais. No início dessa live eu falei que não existe corpo fechado. Por que eu falei isso? Porque a proteção energética, muita gente acha que existem técnicas específicas que a gente usa para fechar o corpo, para que nada de ruim do externo atinja. Mas lembra que eu falei que o nosso corpo está o tempo todo em processos inflamatórios e que o que depende de se tornar uma inflamação crônica, de ser um adoecimento ou não, é a velocidade, a capacidade que a gente tem de resolver esses processos rápidos, do organismo estar preparado para lidar com esses processos rapidamente. Então, no campo energético, isso também acontece quando a gente fala em proteção energética. A gente está lidando com essas inflamações o tempo todo, com esses contatos com o mundo externo, com as energias externas o tempo todo. O que acontece da gente adoecer ou não aquilo, trazer aquilo com um peso maior ou não, daquilo nos atingir, nos impactar maior ou não, é a nossa capacidade de resolver aquela situação rapidamente.
A nossa frequência energética, ela pode sofrer ataques o tempo todo. O que vai depender da gente é a forma como a gente lida com esses ataques, a rapidez que a gente consegue voltar para a frequência que a gente estava antes. Não deixar aquela frequência cair, a peteca cair, e dar espaço, dar lugar, dar peso para que aquilo que está tentando nos atingir, atinja e faça mal. Vou beber água, peraí. Então, essa proteção energética, ela depende também do nosso terreno biológico, né? Que o nosso corpo esteja preparado com os nutrientes certos, com os minerais corretos, para ceder também energia para esses processos que estão acontecendo no campo energético. Então, sem sono, sem nutrição, sem movimento, qualquer técnica energética perde o efeito, né? Não vai se sustentar. Então, não é uma coisa mágica que a gente faz, são processos que a gente precisa fazer com integridade, né? E com constância. A constância, gente, ela sempre vence a intensidade. Não é sobre você fazer um treino pesadão todos os dias. Você fazendo um treino, digamos assim, um treino médio, de média intensidade, todos os dias, né? Um treino de baixa intensidade, digamos assim, todos os dias, você vai ter provavelmente mais resultado do que se você treinar pesado 2 vezes na semana, por exemplo. Entende? É a constância, é o fazer um pouco todos os dias, você vai ter resultado. Muitas vezes até mais resultado do que aquela pessoa que faz uma vez, faz intensamente, mas só faz uma vez, né? Só faz de vez em quando. Então, fazer todos os dias esses processos é o que vai ajudar a manter o corpo protegido energeticamente. Não só protegido energeticamente, porque, como eu falei, sempre haverão esses momentos de ataques, de inflamações, né? De que alguma coisa conseguiu entrar, mas você consegue lidar com ela rapidamente e voltar ao estado que estava antes do seu corpo energético. Ou seja, não é só um corpo fechado, não é um corpo protegido, é um corpo desinflamado. É um corpo que consegue desinflamar com velocidade, ele tem capacidade de desinflamar quando ele recebe esses estímulos, essas interferências externas. Então a gente tem o primeiro pilar, que é estabilizar o corpo físico. Porque se a gente não consegue manter o nosso corpo físico bem, estável, minimamente nutrido, para sustentar todos esses processos que vão chegar durante o período detox energético, de nada vai valer usar as técnicas mentais e espirituais energéticas. Então, primeiro a gente estabiliza o corpo, depois a gente acrescenta essas técnicas mentais e energéticas. Segundo pilar, eu gosto muito de chamar de âncoras mentais, mas nada mais é do que os processos que a gente cria, as ferramentas que a gente cria para lidar mentalmente com as situações. Então, eu gosto muito, por exemplo, da âncora mental, da gente, antes de entrar em uma situação, antes de entrar em uma conversa, antes de entrar em uma reunião, antes de entrar em um local, antes de entrar em um compromisso, da gente se perguntar: por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha intenção de estar aqui? Isso já dá um gatilho, um filtro. As perguntas, o perguntar a si mesma é poderosíssimo, porque as perguntas por si só são ferramentas incríveis de você estimular o seu inconsciente a trabalhar junto com você para ter a resposta daquela pergunta. E aí, olha como é interessante, né? Quando você se pergunta, automaticamente o teu cérebro ele vai trabalhar ali para puxar do teu inconsciente uma possível resposta para o que você está perguntando, se questionando. Então, por exemplo, essa âncora mental do por que eu tô aqui? Para que eu tô aqui? Ela já filtra e ela já direciona o que é que você veio fazer naquela situação. Então, a possibilidade de você ser a esponjinha energética que vai entrar naquela situação e vai sair descarregada, ou pior, carregada de coisas alheias que não lhe pertencem, de energias densas que não lhe pertencem, diminui.
Porque quando você traz essa questão, pra que eu tô aqui? O seu cérebro ele já direciona você. Eu tô aqui para fazer uma reunião assim, assim, assim. Eu tô aqui para fechar um negócio. Eu tô aqui para encontrar uma amiga e aliviar o meu estresse e conversar com alguém sobre o que eu estou passando. Eu tô aqui para tomar um café e ir embora. Sei lá. N situações. Quando você tem essa resposta, você se direciona para aquilo que você veio fazer. Você não vai se, sabe, não vai dispersar a energia com outras coisas. Se chegar gente desabando em você informações pesadas, desabando em você energias densas, você já não vai absorver aquilo como você absorveria naturalmente se você estivesse distraída. Se você estivesse ali meio, vou ver o que é que vai dar, vou ver o que é, vou ver o que é que eu vou fazer. Vamos descobrir aqui como é que vai ser. Não. Você chega e você já sabe o que é que você veio fazer ali, o que é que você precisa fazer ali. E aí você já tem um direcionamento de como você vai agir, se portar e de como você vai proteger a sua energia, o seu campo nessa situação. Então, antes de todo o processo, qualquer coisa que você for fazer, antes de qualquer situação, para que eu tô aqui? Qual é a minha intenção aqui? O que é que eu vim fazer? Esse é um exemplo de uma âncora mental. Outras âncoras mentais vão estar muito ligadas, por exemplo, a fofocas, né? Evitar o julgamento, evitar se envolver em fofocas, em reclamações, né? São âncoras mentais também. A gente tem as âncoras mentais boas, que são essas que nos elevam, que nos trazem clareza mental sobre as situações, mas a gente também tem as âncoras mentais que a gente não percebe que são ruins, que são negativas, que nos puxam para baixo. Então a fofoca é uma forma da gente botar uma âncora mental para baixo. O julgamento é uma forma da gente ancorar a nossa mente para baixo. Por quê? Porque isso nos sintoniza com aquela frequência daquilo que está sendo gerado ali, que geralmente não é bom quando a gente está em um grupo, né, fofocando, julgando, ou falando mal de alguém, pensando mal de alguém. Essa não é uma energia boa de se cultivar, não são intenções boas que estão ali. Então a gente acaba sendo influenciado, absorvendo aquilo ali e gerando mais daquilo ali. A reclamação também, entendeu? Então, quando a gente sintoniza a nossa energia com essas energias, com essas frequências mais baixas, isso vai afetar o seu detox energético, vai afetar o seu campo energético, né? Você vai absorver aquelas informações. Então, é importante a gente evitar também essas trocas de informações energéticas. E aí a gente tem o terceiro pilar, que é a nutrição. E aí na nutrição a gente não tem só a nutrição do corpo físico, a gente tem também a nutrição do corpo mental, emocional e do espiritual. Então aqui vão entrar diversas coisas que você pode fazer para se nutrir. Lembra que eu falei que a gente é que nem uma tomada? A gente tá sempre ali precisando de energia, energia, energia. É diferente de uma pilha. A pilha descarrega, a bateria descarrega. A gente não descarrega, a gente precisa estar o tempo todo puxando energia, né? Trazendo energia. Tem uma entrada de energia e também tem uma saída de energia. Assim como entra energia pra gente, também sai energia pra gente. Lembra? Então, existem dois lugares que a gente recarrega a nossa energia. Eu falei do chakra básico, que é por baixo, que ele vai estar muito ligado com a terra. Então, a gente recebe muita energia telúrica por esse chakra. Mas a gente tem também tem um outro local também. O campo aqui do plexo solar, né, é uma forma da gente absorver energia, que geralmente é por aqui que a gente absorve muita energia externa, principalmente essas toxinas, essas energias que nos adoecem, os parasitas energéticos, né, desde a inveja até os miasmas e tudo mais. A gente absorve por esse chakra aqui da base da barriga, da região do plexo solar, que está muito aqui no estômago. Mas também nós temos aqui o campo, o chakra coronário,
que é o chakra que fica no topo da cabeça e que vai estar recebendo energia do astral, do etérico, do campo energético espiritual, que é o chakra que a gente mais quer também ativar durante esse processo do detox energético. Então, como que a gente faz para nutrir o nosso campo energético e, consequentemente, também todos os outros corpos, né, através desse processo dos chakras, né? A gente faz um processo de nutrição que vai envolver, além do sono e da alimentação, a hidratação. Então, água é vida, a água é o que compõe a gente, né? 70% água. Mas também é o que lida muito com as nossas emoções, com as nossas informações energéticas. Eu sempre falo para as minhas alunas de umas experiências do Tadashi, meu Deus. Não, esqueci agora o nome do rapaz, depois eu posto pra vocês. É uma experiência de um japonês, acho que é japonês, que, não sei se vocês já viram, que ele pega os potinhos com água e aí ele faz uma experiência de falar palavras diferentes pra água, de anotar palavras, né? E cada água vai gerar cristais diferentes de acordo com a frequência energética daquilo que foi alimentado, né, colocado naquela água. Então, a água que recebeu elogios, palavras positivas, amor, paz, harmonia, felicidade, você é linda, né, que água deliciosa, enfim, ela cria cristais perfeitos, lindos. E a água que, né, a água que foi exposta a palavras negativas, a água que foi exposta a músicas de frequência mais densa, cria cristais todos quebrados, uma coisa bem deformada. Então, assim, a água, ela é um elemento que tem grande capacidade de absorção energética, mas também emocional. Então, a hidratação desse processo é muito importante, porque água é fluxo e água é vida. E como a gente precisa desse fluxo de botar pra dentro e botar pra fora, e botar pra dentro e botar pra fora, a água ela vai ajudar a eliminar toxinas e a limpar também toxinas energéticas, mentais, emocionais e físicas. Além da água, da hidratação, relaxamento, os momentos de relaxamento durante o dia. Gratidão é uma das melhores frequências e emoções que a gente pode alimentar no nosso campo energético e emocional para vibrar, né, para expandir o nosso campo energético e para alimentar, nutrir ele também. A cultura, né, aquela cultura que vem para somar, então a arte que nos encanta, a arte que nos coloca em um estado vibracional de paz, de felicidade, de encantação mesmo, de encantamento, de expansão. Essa cultura vale a pena você alimentar durante esse processo. Os vínculos, é claro. Quando eu falo de isolamento energético, eu não estou falando de você se isolar socialmente de vínculos que lhe façam bem, de vínculos que lhe façam feliz, né? De pessoas que lhe fazem elevar a sua frequência. Isso é importante também que a gente mantenha. Mesmo que no detox energético é até interessante a gente se isolar socialmente também, mas é também bom que a gente tenha esses vínculos pontuais com coisas que nos animam, que nos trazem pra cima, com pessoas interessantes. E aí isso também puxa a alegria, o movimento físico que eu já falei, o contato com a natureza, que é extremamente regeneradora para nossa energia. O contato com a mãe terra, o aterramento é importantíssimo. A respiração, e tudo isso vai gerar mais conexão também com o nosso eu superior, ou com Deus, ou com a espiritualidade que você quiser chamar. Quarto pilar, ambiente. As casas e locais em geral, mas as nossas casas principalmente, elas acumulam muita informação energética, tanto de quem vive nessa casa, quanto quem visita essa casa. E também as toxinas que nos atingem e as frequências energéticas que a gente está passando também refletem na nossa casa. A nossa casa vai refletir como está a nossa energia. Então, é muito comum que quando você está mais densa energeticamente, como eu falei, os eletrônicos começam a quebrar, as coisas começam a quebrar, é prato que cai, é copo que cai, as coisas começam a pifar, ou então a casa fica suja, fica bagunçada,
Uma casa bagunçada por fora também é um reflexo da sua bagunça interna, né? Da sua mente bagunçada. Então, é muito importante que as casas passem por processos também de limpeza energética, que todo mundo faz aquele processo, tipo, junto, sabe? Você se limpa a casa, seu companheiro que mora com você se limpa, faz um geralzão, né? Os animais também, as plantas, tudo. Então, nas casas, eu gosto muito, assim, de pensar que o que é que a gente tem de pontos a considerar que a casa pode estar muito carregada. Muita sujeira, bagunça, o que é que intoxica essa casa? Notícias ruins, músicas pesadas, densas, visitas que não são bem-vindas, reclamações, né? Excesso de objetos. Então, o acúmulo de coisas paradas, o acúmulo de objetos parados, quebrados, né? Mofados, tudo isso gera ali energia parada, tá? Objeto, gente, é pra estar em movimento, é pra estar em uso. Aquilo que você não tá usando, que tá se acumulando, é energia parada na casa. Então é bom você estar fazendo uma manutenção, uma limpeza, né? Tirando sujeira, tirando, enfim, lixo, tudo que é bagunça, tudo que causa ali um desequilíbrio. É importante você manter o seu lar organizado, fazer uma limpa no guarda-roupa daquilo que você não usa. Tudo isso são processos que energeticamente contribuem com o detox. Além disso, o que é que a gente pode fazer para equilibrar isso, né? Equilibrar essa intoxicação, essa sujeira energética no ambiente, na casa. Eu gosto muito do ar, né? De abrir as janelas, de deixar entrar a luz na casa. A luz solar é importantíssimo. Mas também colocar a casa em ordem, fazer uma limpeza, né? Tirar a bagunça, como eu falei, arrumar o guarda-roupa, enfim. E também as músicas são muito bacanas também para energizar a casa. A defumação. Quando você for tomar algum banho de erva, você pode também fazer banhos específicos para casa. Passar, sei lá, tem gente que gosta muito de passar anil, né? Pó de anil, aquele pozinho azul. E fazer tipo uma... Sabe, passar o rodo na casa com anil. Show. Tem também as técnicas, né, as ferramentas que a gente usa especificamente de âncoras energéticas na casa, de proteção. Então as plantas, né, algumas plantas como a espada de Ogum, a espada São Jorge, ou a espada de Santa Bárbara nas portas, né, é interessante ter dentro de casa. É interessante aquele copinho com sal grosso, né, com um carvão dentro. Então são pequenas coisinhas que a gente faz na casa também para fazer esse processo aí. Que aí eu explico melhor lá dentro da mentoria matriz, né? A gente tem uma parte toda sobre isso, que é na fase 3, na fase solar, de desparasitação da casa também, né? Não só do corpo físico, mas da casa também. Então tem essas coisas, defumação com algumas ervas específicas vai ajudar a casa também. E também, claro, você ter cuidado com os locais que você frequenta, né? Não só com a sua casa, mas com as casas que você vai, os locais que você vai, os estabelecimentos, enfim. Quinto pilar e último, as ferramentas e as técnicas, que aí sim, depois que a gente fez todos esses 4 pilares, você está preparada para usar as técnicas e as ferramentas que vão de fato limpar e restabelecer o seu campo energético, porque aí sim você consegue extrair os benefícios delas. Então a gente vai ter, por exemplo, técnicas como o Reiki, a apometria. Eu gosto muito do banho de luz, sabe? Você tomar um banho imaginando, sentindo que a água do chuveiro é luz, que tá ali limpando toda a energia, as toxinas, os parasitas, enfim, e restaurando a sua energia. O banho de luz é bacana. A apometria, tem uma técnica da apometria que eu gosto muito, que é bem basicona, bem simples, que eu aprendi logo no começo no meu curso de apometria. Respira fundo, faz agora, senta aí, faz agora. Respira fundo, então a gente respira, essa é uma outra técnica também, a respiração 4, 6, 8. A gente inala por 4 segundos, prende a respiração durante 6 segundos e solta durante 8 segundos. Vou fazer com você para você se preparar também. Então vamos lá, inala 4 segundos. Prende
Solta. Aí vamos fazer de novo. O interessante é você soltar pela boca. Então você vai soltar durante 8 segundos pela boca. Que nem um canudinho. Soprando o canudinho. Então a gente inala durante 4 segundos. Prende 6 segundos. E solta pelo canudinho 8 segundos. Pronto. E assim a gente ativa o nosso nervo vago, que é um nervo que vem aqui do pescoço, desce. E é importantíssimo para o nosso sistema nervoso. E aí, você vai fazer agora a técnica da apometria. Respirou fundo. Vai imaginar um escudo, vamos pensar assim, uma esfera energética ao seu redor. E você vai falar, criando agora uma esfera de proteção magnética no meu campo energético, que me protege de toda negatividade, de qualquer influência de baixas frequências, de espíritos de más intenções, né, de todas as negatividades que possam me atingir. Então, criando agora essa esfera magnética de proteção energética no meu campo, em 1, 2, 3, vai dar o comando. Expandindo essa esfera a 5 metros de largura do meu campo energético, em 1, 2 e 3, você vai visualizando, vai imaginando esse processo acontecendo. Nada de ruim pode me atingir, somente amor e bondade podem me tocar. E essa esfera magnética expele para longe de mim qualquer negatividade, qualquer espírito de baixa frequência que esteja tentando me atingir. E encaminha para Deus. Em 1, 2 e 3. E você pode fazer isso quantas vezes você quiser durante o seu dia, para reforçar essa esfera e para criar novas esferas se você sentir necessidade o tempo todo. Você pode fazer isso em qualquer momento do seu dia. É uma coisa bem bacana. Ao longo prazo você vê os resultados. Respiração, sim. Meditação. Todo mundo sabe que meditar faz bem pra caraca. Então, assim, meditação é importantíssimo também. Durante esse processo de detox energético, é uma coisa que ajuda muito, muito, muito. Se você conseguir fazer meditação 5 minutinhos no dia, 10 minutinhos no dia, se você puder fazer a meditação só você, ótimo. Mas se você ainda não consegue, se você tem muita dificuldade, experimenta as meditações guiadas. Tem um monte no YouTube. Eu tenho meditação guiada no meu YouTube. Coloca o fone de ouvido, escuta a meditação guiada. E aí é muito mais fácil de você seguir ali aquele processo meditativo, de se envolver, de se educar para aprender a meditar. Pelo menos 5 minutinhos por dia, durante esse processo de detox energético, você já vai ver efeitos extraordinários. Tanto cerebrais, físicos, como também energéticos, espirituais. Expansão da sua conexão, da sua pineal com as informações do campo energético e espiritual, enfim. Além do equilíbrio emocional, né, da paz interior que você cultiva durante a meditação. Então a meditação é importante, a apometria, o banho de luz, os banhos de ervas e as defumações, usar a natureza ao nosso favor, usar as propriedades energéticas dessas plantas ao nosso favor. É incrível, assim como elas são medicinais para o nosso corpo físico, elas também são medicinais para o nosso campo energético. Aqui você vai ter os banhos e as defumações de descarrego, de limpeza, de detoxificação. E você tem também os que ajudam a regenerar, a reenergizar o seu campo. Então a gente pode... Eu já tenho uma live aqui sobre isso, depois eu posso repostar para vocês. Sobre os tipos de ervas, que banho tomar, enfim. Claro, os cristais também ajudam muito, são como antenas energéticas, né? Os cristais, eles estão ali trabalhando a frequência energética da casa, do corpo, enfim. Então é bacana você usar o cristal correto para cada situação. O aterramento, como eu falei, colocar os pés na terra, né? E ter esse contato direto com a natureza ajuda muito. O aterramento é incrível, é uma ferramenta incrível de, né, absorção de energia, de regeneração, de restauração da energia. Então, estar em contato com a terra é importantíssimo.
respiração consciente, meditação, apometria, banho de luz, banho de ervas, defumações, cristais. A própria oração também é uma excelente ferramenta. Estar orando, gente, depois eu posso falar mais sobre isso também. Mas a oração, ela é muito potente na criação de uma intenção. Ou seja, o que a gente chama de pensamento muitas vezes não é só um pensamento, é uma intenção. E toda intenção, ela tem uma frequência energética que é emitida, né, e que vai vibrar de certa forma. Então, quando a gente ora, a gente verbaliza, que já é super importante. Mas, principalmente, além do verbalizar, que nem é o mais importante mesmo é o pensamento, é a intenção, é a força que a gente coloca naquele pensamento, naquela oração. Né? E aí isso vai vibrar, vai criar uma frequência, vai criar uma informação, um código espiritual que vai gerar ali um resultado. Além disso, eu coloquei também o altar pessoal, que eu acho que é uma coisa super bacaninha, assim, pra quem quer ter, quem gosta de ter algo físico, palpável, que você se conecta, que te lembra, que é uma âncora pra você, que é um gatilho espiritual de conexão. É bacana você ter um altar pessoal também, com elementos que você se conecte espiritualmente, que você possa ali naquele local ser o seu refúgiozinho de meditação, de oração, enfim, durante esse período do detox energético é bacana você cultivar a sua relação com esse altar pessoal. No geral, às vezes as pessoas falam assim, dos amuletos e tal. Esses são os 5 pilares principais que eu separei. Os amuletos a gente pode colocar como apoio. Na verdade, tudo que vocês tiverem a mais, que vocês gostariam de fazer, que vocês pensam que seria interessante, entra como apoio, como complemento a esses pilares, esses hábitos que eu citei no início da live também. Eu gosto de colocar algumas dinâmicas, por exemplo, um placar diário de notas de 0 a 10 para cada hábito que eu me comprometi que ia fazer durante aquela semana, por exemplo. Então, se eu tenho 10 dias de detox, 7 dias de detox, e eu me comprometi que nos 7 dias eu ia cultivar mais a meditação, me desligar mais das telas, ou cultivar mais a gratidão, ou cortar vínculo com certas pessoas. Então, todo dia eu posso fazer uma listinha desses hábitos, né, de tudo que eu me comprometi a fazer durante aqueles dias e dar notas de 0 a 10 de como foi o meu desempenho naquele hábito, naquela coisa que eu me comprometi hoje. E aí fazer isso durante os dias vai te ajudar a acompanhar também a sua evolução e a perceber no que você está errando e o que você pode ajustar para melhorar durante esse processo. A técnica da respiração eu gosto de colocar pelo menos 3 vezes ao dia, quando você está nesse processo do detox, intensificar mais esse processo de parar para respirar conscientemente, bacana. E também todos os dias, pela manhã, fazer uma geral ali de 15 minutinhos na casa. Então abrir as janelas, fazer uma faxina rapidinha ali do que precisa ser faxinado, de repente, né, já separar alguns itens para doar ou para jogar fora, enfim. Colocar uma musiquinha bacana, um aroma que você gosta, um incenso, se você é dos incensos, uma velinha que seja. Já não colocar as telas ligadas todas de uma vez, sabe? TV ligada, com tudo ligado ao mesmo tempo, música, barulho e tal. Tentar deixar um ambiente mais neutro na casa durante a manhã, ali 15 minutos que você tira para fazer essa harmonização, já é super bacana, vai ajudar muito no processo de detox. Então, gente, para finalizar, eu queria dizer assim, que desinflamar, né, não é a gente nunca adoecer. Desinflamar não é garantia de que você nunca vai ter problema, nunca vai adoecer. Não é isso. Como eu falei, a gente tá sempre inflamando e desinflamando. Mas desinflamar é dar ao seu corpo os recursos e as ferramentas que ele precisa, os nutrientes e a força que ele precisa para reduzir essas inflamações, essas intensidades, a frequência e a duração. Então você pode sim adoecer, todo mundo está suscetível. Adoecer, que eu digo aqui, não é só o adoecimento físico, mas o emocional, o energético. Mas quando você está desinflamada, quando você está se desinflamando, quando você está em constante vigília e cuidando, fazendo aquele pouquinho todos os dias, como eu falei, a consistência é melhor do que a intensidade. Você consegue
ter recursos para quando você se inflamar, ou para quando você for, né, adoecer, quando você tiver um adoecimento, você conseguir superar aquilo com mais velocidade. Aquilo que eu falei, a sua capacidade de resolver aquilo rapidamente. E não ser tão impactado quanto você seria se você estivesse com a sua frequência energética adoecida, baixa. Né? Então você reduz a intensidade, a duração daquele processo de adoecimento e a frequência com que isso acontece. Já não acontece com a mesma frequência de antes, porque agora você tem uma imunidade energética muito melhor, que precisa estar alinhado com a imunidade física, mas a gente não vai falar, óbvio, da imunidade física aqui, a gente vai falar em uma outra live sobre o corpo físico, e a gente fala muito lá no processo da mentoria matriz também, né? Coloca isso em prática durante o processo da mentoria matriz, que são 42 dias de regeneração total, né, de restauração da saúde total. Então a gente olha para o corpo energético e tal, mas a gente faz passo a passo tudo isso que eu falei aqui no físico também, né? Então, gente, além de você conseguir também destravar as respostas que você tem aos tratamentos. Então você consegue ter muito mais efeito com os tratamentos de saúde quando você está desinflamada, né? O estilo de vida, é claro, é a base de tudo. As ferramentas, as técnicas, como eu falei, elas ajudam no processo. Elas não vão salvar você, elas não vão salvar o processo de fazer tudo sozinhas, mas elas ajudam, né, nos efeitos, nos processos de detox energético. Elas intensificam os resultados. E é óbvio que um terreno desinflamado, ele potencializa, né, os efeitos que você tem com as ferramentas, com tudo que eu falei aqui, tá? Então, por hoje, era esse conteúdo que eu tinha para dar para vocês. Tem muito mais, na verdade, que eu gostaria de falar, mas a gente vai ter tempo para isso também. E lá dentro da mentoria matriz, a gente tem, né, muitos conteúdos aprofundados em relação a tudo isso. Então, vale muito a pena, se você não está ainda no grupo de pré-inscrição da matriz, está no link da minha bio, o grupo do WhatsApp, para você entrar e você ficar por dentro de tudo que acontece lá, né? Porque a gente vai abrir a nova turma daqui a pouco. Então, é importante que você esteja no grupo para você receber em primeira mão as informações dessa próxima turma, do que vai acontecer, do que vai ter na mentoria matriz, o que é a mentoria matriz, esses 42 dias, o que é que a gente faz durante os 42 dias para essa restauração da saúde integral, para essa desinflamação integral dos corpos, né? É um processo muito bacana, bem próximo, bem profundo. Então, se você não está no grupo, eu recomendo que você entre no grupo, saindo dessa live, porque a gente já tá começando algumas movimentações por lá, tá bom? Eu espero que tenha sido proveitoso para você que acompanhou até o final, para você que tá vendo gravado essa live depois, que sejam informações que você coloque em prática, que é o que realmente importa, a ação, né? E que você sinta os efeitos e os benefícios dessa desinflamação energética e espiritual também, né, nos seus outros corpos e na sua vida em geral, tá bom? Um beijo e até a próxima!